Glória a Deus. Queridos, eu perguntei quem estava aqui no culto de ceia, porque eu quero trazer a parte 2 da mensagem que eu trouxe no dia da ceia. Agora eu não me lembro bem a data, acho que foi ali para o dia 3 mais ou menos, né? Acho que foi dia 3 de dezembro, onde a gente falou sobre o discernimento do corpo e a atuação do corpo de Cristo na diversidade dos dons. E eu quero dar uma continuidade nessa palavra. Então, antes da gente falar sobre a própria palavra de hoje, eu quero recapitular o que a gente já falou antes. Mas vamos começar lendo aqui a passagem que a gente escolheu para dar base a essa mensagem, que é 1 Coríntios 11, 26 e 27. Todos acharam? Amém. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vamos mais uma vez. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Amém. Senhor, nos dê a Tua palavra. Nós estamos debruçados sobre ela e nós queremos ouvir as verdades do céu sobre as nossas vidas, as verdades de Deus sobre essa igreja, sobre os irmãos que aqui estão. E nós queremos que o Senhor flua neste lugar com toda a liberdade que o Senhor procura e precisa para fazer aquilo que o Senhor precisa fazer. Neste momento de oração eu declaro diante da igreja aquilo que o Senhor falou comigo em particular, que o Senhor estaria removendo alguns inquilinos, e o dono da casa estaria reavendo alguns lugares. E nós, como homens espirituais que somos, todos nós como igreja, vamos entender isso ao decorrer dessa mensagem. Eu creio que essa palavra tem uma chave para nós, e nós vamos ficar atentos a ela, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor vai retirar aquilo que já não deveria estar mais ocupando lugares dentro de nós, e o Senhor vai ocupar esses lugares em nome de Jesus. É isso que o Senhor vai fazer, eu creio. E nós estamos de ouvidos e corações bem abertos e atentos, Senhor, à Tua voz, para que o Senhor possa nos ensinar, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, há um objetivo mais claro para mim nessas mensagens que nós estamos trazendo, tanto a da ceia quanto a de hoje. E o objetivo principal dessa mensagem é aumentar em nós o senso de pertencimento do corpo de Cristo, tá? E aumentar também a nossa responsabilização dentro do corpo, amém? Então vamos entender aqui, irmãos, que nós estamos diante de uma palavra que deve trazer para nós um aumento do nosso senso de pertencimento e um aumento da nossa responsabilização dentro do corpo de Cristo, amém? Eu vou tentar ser bem pedagógico, bem didático aqui, porque os irmãos sabem, já falei no culto de ceia, essa palavra tem sido para mim bem desafiadora, de organizar tudo que o Senhor está me dando, mas eu sei que ninguém vai ficar para trás aqui em nome de Jesus, amém? Venham comigo. No culto de ceia nós falamos primeiro sobre o discernimento do corpo, vertical e horizontal. Quantos lembram disso? Amém? A gente discerne o corpo de Cristo verticalmente quando nós tomamos do pão, do corpo, e entendemos que essa não é uma refeição comum, mas é uma refeição que nos remete ao dia que Cristo morreu por nós na cruz. É um memorial ao Senhor. Isso é um discernimento vertical do corpo. É nosso relacionamento com Deus diante da ceia do Senhor. Agora nós falamos também de um discernimento do corpo no sentido horizontal, que é o nosso discernimento do corpo com os nossos irmãos. E aí é quando eu vejo no meu irmão que ele é parte daquilo que eu também sou. A Bíblia diz, lá nas cartas de João, não sei em qual, peço perdão aos irmãos, mas está na Bíblia, diz assim que assim como o Senhor é, nós também somos. Olha que coisa interessante. Então, Jesus Cristo, Ele é um fundamento, Ele é uma base, Ele é um alicerce, Ele é um começo de uma obra, de uma construção, e nós somos as paredes, a laje, o teto, o telhado e o acabamento, ou seja, nós somos aquilo que Ele também é. Nós somos parte daquilo que Ele fez, daquilo que Ele começou. Assim como Ele é, nós também somos, amém? Por isso, então, nós temos que entender que o meu irmão é como o Senhor. E eu, junto com ele,
nós todos juntos vamos formar um corpo de muitos membros, cada um com a sua função, cada um com uma tarefa, vamos chamar assim, cada um com uma habilidade, e todos juntos fazemos parte de um único propósito, de um único corpo. Então, quando eu olho para o meu irmão, vendo nele que ele é parte do que eu também sou, eu tomo muito mais cuidado em falar do meu irmão. Eu tomo muito mais cuidado em derramar amor sobre o meu irmão. Por quê? Porque quando eu vejo que o meu irmão é parte do que eu também sou, eu não posso ofender a mim mesmo. Eu não sei se vocês já viram, mas nós que somos pastores, muitas vezes aconselhamos casais que chegam para nós falando cada um mal do seu cônjuge. E é algo que a gente sempre ensina ao irmão, à irmã, logo de começo a não fazer. Porque quando a gente vai aconselhar, sempre chega, por exemplo, vamos dizer que chegue a irmã e fala para a gente assim, olha, meu marido é isso, meu marido é aquilo, aquilo outro, não sei o que lá, e detona o marido para a gente. Eu digo, minha irmã, você está falando mal de você mesmo. E se o irmão vier falar da esposa, a mesma forma. E algo que a gente ouviu do Juscelio esses dias, né? Ele disse que se alguém vem reclamar, por exemplo, o marido vem reclamar da sua esposa, ele diz assim, olha, isso é o que Deus está conseguindo tirar de você, meu irmão. Deus tira a mulher do homem. Ele faz o homem adormecer, tira a costela e forma a mulher. Então, o que Deus está fazendo na sua mulher é o que você está conseguindo entregar, amém? Por isso, então, assim como num casamento eu não falo mal da minha esposa e o marido não fala, a mulher não fala mal do marido, assim também nós como igreja, nós não vamos ofender, maltratar ou falar mal do nosso irmão, porque ele é parte do que eu também sou, amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos avançando no entendimento sobre o discernimento horizontal do corpo. E nós vimos aqui que por cada um ter uma função, cada um ter uma habilidade, nós entendemos então que nós temos um corpo com muitos membros, e é isso que a Bíblia nos fala lá em Romanos no capítulo 12. Vamos já dar uma avançada para essa passagem? Que é a nossa ponte para o entendimento que o Senhor vai trazer sobre nós hoje, em nome de Jesus. Romanos no capítulo 12, verso 4 a 8, diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que faça assim. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, vocês estão comigo? Glória a Deus. Os dons mostram para nós a diversidade e a plenitude do corpo de Cristo. Nós aqui como igreja, temos aqui numa igreja local, alguns que têm uma vertente mais profética, outros vão ter uma vertente de ensino, outros vão ter uma envergadura mais para o lado pastoral, e isso está em cada um de nós, é parte daquilo que Deus colocou em nós para que nós possamos completar o nosso irmão, amém? E assim também, olhando para a igreja como um todo e não mais como uma igreja local, nós vemos que algumas igrejas vão se mover mais no profético, outras igrejas mais evangelistas. Então você vê igrejas hoje em Jundiaí mesmo que tem esse mover, tem essa envergadura, tem esse poder evangelístico dado por Deus a eles, uma graça do Senhor, que eles vão crescendo e cada vez mais pessoas vão se achegando a Cristo e nós glorificamos a Deus por isso, amém? Louvado seja o Senhor, porque a igreja, ela é completa, e algo que eu e a Pri, a gente sempre fala para os nossos irmãos, que a gente às vezes dá umas visitadinhas em umas igrejas bem diferentes da nossa, né? E a gente celebra muito a diferença que há entre a nossa igreja e a igreja desses irmãos. Alguns irmãos já nos acompanharam aqui, viram cultos assim que a gente estava no meio da adoração, do louvor, e aí puxaram um corinho antigo, o pastor sacou uma gaita de dentro de um paletó, começou a tocar a gaita e o fogo desceu, e aí os irmãos todos se alegrando, e a gente achou isso muito legal. É algo fora do comum para nós, é uma movimentação completamente diferente da nossa, o tipo dos irmãos é diferente do nosso, e a gente celebra muito. Eu e a Pri, a gente fica muito feliz quando a gente vê a diferença que há no corpo de Cristo, porque isso torna o corpo de Cristo completo. Porque, gente, os nerds, eles só seriam salvos. Deixa eu pensar melhor aqui.
uma presbiteriana, por exemplo, ele conseguiria alcançar mais esses irmãos, assim, que gostam de estudar, sabe? Os nerds, não é defeito ser nerd, viu, gente? Eu falo nerd é como quem gosta de focar em estudo, aquela pessoa assim, bitolada. Aquela conversa do Renan, por exemplo, vocês sabem como é que é, né? Quando você fala assim para ele, cara, isso aqui é um acrílico, ele fala, você sabe qual é o efeito acrílico? Essas coisas. Esses irmãos, eles seriam salvos por uma igreja que tem essa vertente de estudo, que se aprofunda na palavra no sentido de... Mas aquele irmão que não é desse tipo, ele não seria salvo por uma igreja assim. Vocês estão me entendendo, gente? Ele tem que ser alcançado por uma igreja que às vezes aquele irmão ele é mais espalhafatoso, ele é bagunceiro, ele fala alto, ele gosta de bagunça, ele gosta de falar. E esse irmão precisa ser salvo e alcançado por quê? Por uma igreja assim também. Tem alguma coisa errada com o irmão que está pregando, ensinando? Não. Tem alguma coisa errada com o irmão pentecostal? Não. Todos eles estão fazendo o papel que Jesus Cristo chamou eles para fazer. Amém? Então a gente tem que se alegrar. Que não importa como Cristo esteja sendo pregado, importa que Ele seja pregado. Amém? E que as pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam alcançadas pela diversidade que há no corpo. Mas eu tenho que olhar para o corpo de Cristo e para os dons que há no corpo, e nos dons que há em mim, e entender qual é a significação, qual é o significado, melhor dizendo, do corpo de Cristo para mim. O significado pessoal no corpo de Cristo. Quem sou eu no corpo de Cristo? Então nós já falamos um pouco sobre isso também na ceia, onde nós faríamos algumas perguntas que nos moveriam para este lugar. Uma delas é o que me entristece, o que me move, o que mexe comigo. Amém? E nós falamos aqui para os irmãos também no último culto, que essa palavra toda foi dada porque eu estava preparando uma palavra para falarmos sobre finanças. E o que me chamou muito a atenção foi o dom de contribuir, que está lá no verso 8 de Romanos 12. Se é dar ânimo, que faça assim. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Aí olha só o que o Senhor me deu. A gente estava vendo como falar sobre dízimo e oferta para os irmãos. O Senhor me mostrou que há alguém no corpo que se destaca em contribuir, e não que isso seja exclusividade desse irmão, amém? É para todos, mas tem um irmão que tem esse destaque no corpo de Cristo. É alguém que tem facilidade em ganhar dinheiro e tem desprendimento com ele. Esse irmão é um irmão que contribui no corpo de Cristo. Só que aí o Senhor foi me mostrando que para fazer parte disso, tem que ter um senso de pertencimento, tem que conhecer o corpo, tem que ter um significado pessoal dentro do corpo de Cristo. Então eu tenho que discernir o corpo. Então Deus me levou lá em 1 Coríntios 11. Vocês estão entendendo o que está acontecendo comigo, gente? Olha só. E o principal motivo da gente continuar nessa palavra é para falarmos sobre essa questão da responsabilização e do nosso entendimento sobre dízimos e ofertas. Agora que nós estamos mais com os irmãos de casa aqui, porque na ceia eu tive que mudar algumas coisas aqui no meio da mensagem pela quantidade de visitantes que a gente tinha. E a gente sabe que por causa de muitos falsos pastores, por causa de pessoas más e articuladoras e manipuladoras que ficaram se movendo na frente de igrejas para serem sustentadas por ela de uma maneira equivocada, de uma maneira errônea, de uma maneira pecaminosa, muita gente está machucada com isso. Então a gente evita alguns assuntos com os irmãos mais novos na fé, para que eles não se machuquem de novo ou não continuem se machucando. Então, mas com os irmãos que são de casa, vocês sabem como que nós lidamos com essas questões financeiras aqui na COD. A gente trata, na verdade, todas as coisas dando muita liberdade aos irmãos. Nós não somos um tipo de igreja que fica forçando a barra com ninguém. A gente não é o tipo de igreja que fica te cutucando toda hora e mexendo com você, fazendo você dar o máximo de si. Você é uma ovelha que está dando a lã, daqui a pouco está dando o couro, está dando o casco, enfim, o que puder tirar, tiram de você. Não, a gente não é assim. Só que é o seguinte, meu irmão, a liberdade traz consigo uma responsabilidade. Você pode dizer isso? Liberdade traz consigo responsabilidade. Um passarinho que está preso numa gaiola, ele não tem liberdade, amém? Mas ele tem comida e água todo dia lá, servidinha para ele, não precisa correr atrás de nada. Glória a Deus, amém? E o passarinho que está solto, tem liberdade? Tem, mas ele tem que se virar. Então ele tem uma responsabilidade de manter tanto a vida dele, quanto a vida dos seus filhotes, né, a vida da sua família ali que ele construiu no seu ninho. Por isso, irmãos, quando nós deixamos os irmãos atuarem com liberdade, nós queremos também fazer vocês entenderem que há
junto com essa liberdade que nós damos, uma responsabilidade que não está diante de mim, não está diante do pastor Daniel, da pastora Nádia, da Priscila, não está diante de homens, mas está diante do Senhor. É uma responsabilidade que o Senhor nos deu pela sua palavra, amém, queridos? Então nós temos que entender que nós fazemos parte de um corpo, de um propósito, de uma missão, e que essa missão do Senhor nós vamos conseguir cumprir melhor quando nós entendermos quem nós somos no corpo de Cristo, entendendo que o meu irmão também é parte desse corpo, e que eu posso atuar de diversas formas dentro do corpo de Cristo, mas eu tenho uma principal maneira de fazer a obra do Senhor. Eu tenho uma habilidade específica que o Senhor me deu, que é para alcançar as pessoas, amém? Então nós vamos começar aqui construindo uma ideia sobre a vida, uma vida remida em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele não traz apenas salvação para nós. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma oportunidade de viver uma vida nessa terra que seja uma vida remida. O que significa remissão? O que significa ter uma vida remida? A Bíblia ela tem um padrão para todas as áreas, todos os setores da nossa vida. Se você olhar para a palavra do Senhor, você vai ver como ser um bom marido, você vai ver como ser uma boa esposa, você vai ver como ser um bom pai, você vai ver como ser um bom filho. Ou seja, a Bíblia tem um modelo para uma família remida no Senhor. E aí eu sei quem eu sou na família da terra, porque o Senhor me deu um modelo, amém? E se eu entro nesse modelo, então eu já estou com a minha vida remida nesse setor da família. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos: é possível que a gente viva algumas graças de Deus, algumas bênçãos, e acesse algumas portas que o Senhor abriu para nós, e a gente não acesse outras. Mas na verdade o Senhor quer que você tenha uma vida financeira remida, o Senhor quer que você tenha uma vida familiar remida, o Senhor quer que você tenha uma vida profissional remida, o Senhor quer que você tenha uma vida ministerial remida, amém? O Senhor quer que a sua vida esteja plena nele, porque em Cristo habita plenamente aquilo que Deus é. E o que Deus está manifestando em Cristo Jesus é para mim, é para você, e é completo. O Senhor não quer que fique lacunas, que você deixe lacunas na sua vida em nome de Jesus. O Senhor quer que você viva a plenitude do Evangelho, a plenitude do reino de Deus, a plenitude do que é o Senhor. E uma vida remida em Cristo, falando sobre vida financeira, eu resumo em duas coisas. A vida financeira remida é ter para contribuir, é entender que somos mordomos. Uma vida financeira remida quer dizer que o meu recurso não é para mim. Uma vida financeira remida quer dizer que eu não tenho mais só o suficiente para viver, mas eu tenho um pão e eu tenho uma semente. Glória a Deus. Então a vida financeira remida, agora o Senhor não me dá só pão, o Senhor me dá pão e semente. Os homens de antigamente, que antes tinha muito mais, né? Homens agrônomos, vamos falar assim, mas eu vou chamar melhor, na minha linguagem é roceiro mesmo. Os roceiros pensavam como? Gente, guarda um pouco da semente que a gente colheu, que na próxima época de plantio a gente planta de novo, e sempre tem. O custo era zero para o plantio, porque antes não vinha uma semente toda modificada e agrotóxicos e não sei o que. Não, era arar a terra, limpar, arar a terra, plantar. É ou não é, Rony? E depois que plantava, colhia, e aí guardava uma parte e semente de novo. No reino dos céus e sobre as nossas finanças é a mesma coisa, queridos. Sobre o nosso dinheiro, há algo que o Senhor sempre está preparando para nós, como provisão para os nossos dias, como pão para nós comermos, e também como semente para nós semearmos. E falando sobre as duas colunas aí de finanças no reino de Deus, que é dízimo e oferta, a gente fala que dízimo é mandamento, oferta é fé. Quando você obedece no dízimo, você está obedecendo um mandamento, você cumpre você cumpre a obediência. E quando você oferta, você cumpre a fé, você ativa esses dois princípios na sua vida. O dízimo, obediência, a oferta é fé, porque dízimo é aquilo que nós entregamos para o Senhor. Não foi a lei que instituiu o dízimo,
A gente vai ver isso aqui também. Foi um homem de um espírito próspero, foi um homem que já tinha, antes de Cristo mesmo, uma vida remida na sua vida financeira, que estipulou o dízimo, quem deixou um modelo bíblico para nós. Eu não sei se vocês sabem, mas o dízimo não vem da lei. O dízimo veio de um homem que tinha um coração inclinado para o Senhor e que tinha uma vida financeira remida. Então você cumpre o mandamento quando você entrega o dízimo, mas quando você entrega ofertas, você pratica a semeadura. E queridos, nós estamos tratando sobre isso porque eu falei que a gente procura dar muita liberdade para os irmãos, mas toda vez que a gente entender que os irmãos podem crescer em algum assunto e que há espaço para crescer e amadurecer sobre alguma coisa, a gente vai ter que alertar o irmão. Então eu sei que há uma palavra e uma unção sendo liberada para nós aqui sobre esses dias. Por quê? Porque se a gente tem agora um modelo de vida remida financeira, qual que era o modelo que a gente tinha antes? Agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque esse momento da palavra é um momento de libertação para a sua vida financeira, querido. O Senhor vai livrar a sua vida de algumas influências malignas mesmo. Eu vou chamar assim, porque de verdade é. Não falo isso com base bíblica por enquanto, porque a gente pode procurar e achar, mas eu vou falar uma experiência pessoal da Pri, uma vez quando ela estava intercedendo por mim. Ela viu um demônio muito furioso, e era um demônio que agia com o espírito de miséria sobre a minha vida, e eu estava começando a me despontar, a sair de um espírito familiar de miséria, e começando a olhar para um novo jeito, para as finanças, olhar com outro olhar, com outro crivo para o dinheiro. E esse demônio, enquanto a Pri intercedia por mim, nós não éramos nem namorados ainda, a gente era amigo, ela ficou desesperada, porque parecia que aquele demônio queria matar, ele queria me matar, porque eu estava deixando esse espírito familiar. E queridos, eu digo que isso é uma libertação, porque eu falo para vocês com muita segurança, há alguns sintomas de um espírito de miséria sobre nós. Quando nós temos um espírito de miséria sobre nós, há alguns sintomas. Quais são? Eu vou falar que o primeiro sintoma de um espírito de miséria, de uma vida não remida em Cristo Jesus, é que você tem raiva do rico. A gente tem raiva de quem prospera financeiramente. Então você sabendo que o irmão chega com um carro um pouco melhor, você sabendo que o irmão viajou para tal lugar, você sabendo de qualquer coisa assim, você às vezes fica dentro de você falando assim, que cara arrogante, que cara soberbo, que cara exibido. Meu irmão, não é você que está falando isso dentro de você. É um espírito de miséria que precisa ser arrancado da sua vida, de verdade. Outra coisa que a gente vê como um sintoma, acumula coisas velhas e desnecessárias. Então sempre, toda família tem uma pessoa que é do bem, que não guarda, brincadeira. Tem aquele irmão que pega um parafuso olha esse parafuso aqui, nunca vi uma chave de fenda, rapaz, eu vou guardar esse aqui, um dia eu posso usar. Aí quando você precisa, você procura o tal do parafuso, você tem 1 milhão de parafusos, você fala assim, nossa, não achei o que eu precisava, vou lá comprar. Depois que ele usa, passa 2, 3 dias, achei o que eu precisava. Você só acumulou e não resolveu. Então, essa questão de acumular coisas velhas e desnecessárias também é um sintoma. E meu irmão, não se ofenda pelo que eu estou pregando aqui, se você de repente tem esses sintomas, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração em nome de Jesus. Porque se você se irá comigo aqui, se você ficar bravo com o que eu estou pregando, é sinal de que você está sendo influenciado agora mesmo por esse Espírito. Aleluia. Amém? Nós seremos libertos, e o Senhor falou que vai tirar algumas coisas e vai colocar o Espírito dele, amém? Aleluia. Se você deixa esse Espírito sair, o lugar vai ficar vago para alguém entrar. Quem que vai entrar? O Espírito de Deus, o Espírito de prosperidade, um Espírito de excelência, amém? Nós não somos uma igreja que fica pregando uma mensagem de prosperidade, vocês sabem disso, amém, irmãos? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a miséria é de Deus ou é do diabo? Aleluia. E a prosperidade, parece que vem de quem, gente? Deus é próspero, Deus é grande, Deus gosta das coisas com sobra. Deus nunca fez uma árvore dar fruto o suficiente, um para cada passarinho, e fala assim, ninguém vai comer 2, viu? Vocês já olharam uma árvore, quantos frutos elas dão? O chão fica forrado de árvore, de fruto que caiu, porque Deus tem sobra, Deus tem abundância, Deus fez tudo assim. Enquanto tiver sol sobre essa terra, haverá semente e sementeira, meu irmão. Então creia que para a sua vida o Senhor tem também uma quantidade de frutos mais do que suficiente para você, mas você precisa entender que nem tudo é pão. Você precisa entender que um pouco é semente. Aleluia. O Senhor nunca, vou repetir, o Senhor nunca colocou em uma árvore fruto suficiente, só um para cada passarinho.
Sabe aquela coisa que a gente já fez evento de igreja, assim, né? Falando assim, ó, gente, só vai poder pegar um cada um. Ficava merendeiro, assim, do acampamento, falando assim, a mistura sou eu que coloco. Senão você vai querer pegar 3. Oh, em nome de Jesus, esse Espírito não está sobre nós, amém? Até porque ninguém vai precisar pegar um monte, sabe por quê? Porque outro sintoma do espírito de miséria é quando a gente vai no rodízio e quer comer tudo. A gente quer sair de lá parecendo Péricles. A gente parece um planeta saindo do rodízio desse tamanho assim, eu quero comer o mundo porque eu paguei. Meu irmão, se a gente ainda vai no rodízio e come 18 pedaços de pizza, tem alguma coisa errada com a gente. Isso é um espírito de miséria. Eu estou denunciando aqui em nome de Jesus. Se você vai ainda para o sushi e come mais do que você aguenta, você precisa rever isso, meu irmão. Gente próspera nem... Vocês já viram como que rico come, gente? Aí também é demais, né? Tudo tem equilíbrio. Eles colocam um grão de ervilha assim, uma azeitona, aí faz um lamecado assim no prato, e você fala, nossa, que coisa linda. Eu falei, gente, que coisa linda. Isso aqui um passarinho não come isso aqui, o passarinho fica com fome ainda. Não, o Senhor tem sobra, o Senhor tem abundância, o Senhor quer que você coma bem, o Senhor quer que você... Não, sabe, tudo tem equilíbrio, tá, gente? Não estou dizendo isso, mas você não precisa, vocês estão entendendo? Vocês não precisam se empanturrar porque você pagou. Isso é um sintoma de um espírito de miséria e que está sendo removido das nossas vidas hoje em nome de Jesus. Outra coisa, a gente, quando está debaixo de um espírito de miséria, a gente nunca quer o melhor, a gente quer o mais barato. E o Senhor falou que a gente vai comer o quê, gente? O melhor dessa terra ou o mais barato dessa terra, gente? O melhor dessa terra, queridos. O Senhor deu isso para nós, amém? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Próxima despesa sua, vê lá o que é caro, gente, no mercado, sei lá, Nutella. Compra do maior que tiver R$60 o pote. Irmãos, o Senhor quer que você coma do melhor dessa terra, sim. Tá? Eu sei que cada momento da nossa vida é uma realidade, cada momento da nossa vida vai pedir uma coisa. Vou contar outra experiência pessoal para vocês. Teve uma época em casa de muita escassez, e eu tentei guardar R$50, falei assim, não, eu vou mudar meu jeito de lidar com dinheiro, não é possível que eu vou viver a vida inteira, nunca tive dinheiro a vida inteira, eu nasci pobre, e fui vivendo pobre a vida inteira, falei, não, eu não quero ficar na pobreza sempre, eu vou mudar o jeito de olhar para as coisas. A gente era até meio que referência de pobre, sabe, que a gente olhava, as pessoas falavam assim, a gente não pode ser pobre que nem eles. A nossa família era assim, o meu irmão usava as coisas, e a gente, uma vez um vizinho veio para mim e falou assim, que número você calça? Eu falei, não, a gente não tem número não, o número que a gente ganha se adapta. O número que a gente ganha, ele serve. Tem dia que a gente está calçando um Fusca, tem dia que a gente está calçando um tanque de guerra. Mas é porque a gente nasceu numa família assim. E sabe que esse é um outro sintoma também, que a gente gosta do tudo grátis, tudo doado. Eu vou falar para vocês agora do homem próspero que começou o dízimo, falando sobre gostar das coisas grátis assim. Quando Abraão venceu uma guerra contra 5 reis, ele voltou, o rei de Sodoma encontrou com ele, primeiro encontrou o rei de Salém, que é um símbolo do próprio Jesus Cristo, e ele trouxe o quê? Pão e vinho, a ceia, o discernimento do corpo, amém? Lá em Gênesis 14, está essa passagem lá. Olha que coisa preciosa que o Senhor nos deu hoje. E depois que ele recebeu o pão e vinho, o que ele entregou para o rei de Salém? O dízimo dos despojos da guerra, não tinha lei. Mas o espírito dele era próspero e ele entregou o dízimo porque ele sabia que o espírito dele era próspero, que a vida financeira dele era remida. E Abraão era um homem muito próspero financeiramente, foi lá e entregou o dízimo. E aí, falando sobre as coisas grátis, o rei de Sodoma chegou para Abraão e falou assim, agora vamos fazer o seguinte, eu fico com as pessoas e você fica com os bens. O que Abraão respondeu para ele? Eu não quero nenhuma correia de sandália que venha de você, para que você não diga que enriqueceu Abraão. O que Davi falou? Quando ele quis ofertar, e aí um homem falou assim, o senhor, o servo do reinado dele, falou assim, o senhor pode pegar o que o senhor quiser. Ele falou, não, põe preço, eu não vou entregar nada para o senhor que seja de graça. Quem tem esse sentimento de príncipe, de filho do rei, como nós somos, ele gosta de pagar, ele tem prazer em pagar para os outros. Não só para si, mas para os outros. Ah, pastor, mas eu tenho um problema aí com essa questão financeira. Meu irmão, paga um café para o seu irmão. Paga um geladinho, um sacolé, paga qualquer coisa para alguém. Se a sua medida é R$2, vai ofertar R$2 na vida de alguém e fala assim, hoje eu que pago o geladinho.
esse calorzão aqui, eu que pago o café. Você não precisa pagar o rodízio, você não precisa pagar. Paga na sua medida, mas sinta o prazer de ofertar algo na vida de um irmão. Sinta o prazer de se colocar nesse lugar de príncipe, de filho de rei, onde você tem esse propósito dentro de você, essa identidade em você, que você vai lá e eu faço, pode deixar que eu faço. E eu estava falando aqui, gente, que nós viemos de uma família assim, e eu tive que sair desse espírito de miséria, eu tive que sair debaixo desse espírito de miséria. E aos poucos o Senhor tem dado esse entendimento para nós. E hoje a gente já tem até, alguns irmãos, já ouvi irmãos falando que a gente é rico, falou assim, o irmão é rico, às vezes é de brincadeira, né? Eu não repreendo não, eu falo assim, é melhor ter fama de rico. Eu prefiro assim. E na verdade que a gente é generoso, de verdade, gente, assim, a gente é desprendido com dinheiro, porque eu não tenho. O que às vezes alguns irmãos pensam que eu tenho, eu não tenho não. Às vezes eu faço a conta, as ofertas que às vezes os irmãos viram a gente fazendo, eu fiz com cartão de crédito sem saber se ia dar para pagar. Então os irmãos sabem que a gente, por exemplo, já assumiu algumas contas aqui, em alguns eventos, falou assim, não, eu vou fazer. Eu fiz a conta e falei, o Senhor vai pagar, é para Ele. Ele vai prover, e proveu. Então, o que eu estou querendo ativar dentro de mim? Um espírito próspero. Alguém que tem prazer em fazer pelo outro. Alguém que tem prazer em fazer pela obra. Tá? Então, o nosso dinheiro, ele não serve mais só para nós agora. A vida remida em Cristo, ela serve para os irmãos. E aí a gente olha para aquela questão das ações sociais, que é muito louvável, muito importante, mas a gente sempre prega aqui que há uma prioridade entre as coisas. É mais importante sustentar e manter a obra missionária e a pregação do Evangelho do que dar um prato de comida para alguém. Por quê, pastor? Porque o prato de comida é passageiro, a salvação é eterna. Amém? Então, quanto mais portas estiverem abertas pregando sobre Jesus, quanto mais missionários estiverem indo nas nações para falar de Jesus, mais pessoas estão recebendo algo que é eterno e não algo que vai durar 6 horas e daqui a pouco vai dar fome de novo. As duas coisas precisam acontecer, ações sociais e pregação do Evangelho, mas a pregação do Evangelho é prioritária. Por isso que os apóstolos se reuniram e falaram assim, não é bom que a gente deixe de pregar para servir a mesa, vamos levantar diáconos, porque a gente continua pregando. E aí os diáconos servem a mesa. Amém? Porque servir a mesa é o segundo plano. Em primeiro lugar, a igreja do Senhor precisa pregar o Evangelho. Amém? E você tem a oportunidade de fazer isso. Agora, quando você tem uma vida remida em Cristo, você não precisa necessariamente ter dinheiro. Você precisa ter um espírito próspero. A palavra que eu falei sobre a Thaís, sobre as crianças, é a mesma palavra que João escreveu lá na 3ª carta dele a Gaio. Que a carta de João inteirinha foi só para um homem. Ele falou assim, que vá bem tudo que você fizer, e que seja próspero tudo que você fizer, assim como é próspera a tua alma. Gaio era um homem próspero. Então você precisa ter um espírito próspero, não dinheiro na conta. E a prova disso está lá em Coríntios. Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 1. Ô Van, desculpa, não passei essa. 2 Coríntios 8, 1, esqueci. Vamos lá para 2 Coríntios, você vai ver que ofertar e dizimar e entender que você faz parte do corpo não é para quem tem dinheiro, é para quem tem generosidade e prosperidade no Espírito, em nome de Jesus. Paulo falando sobre a igreja da Macedônia, 2 Coríntios, capítulo 8, vocês acharam, irmãos? Eu não, mas estou chegando lá, agora achei. Agora, irmãos, tomem conhecimento, verso 1, tá? Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. No meio do que, gente? Severa tribulação. Ou seja, eles estavam bem financeiramente? Vocês acham que eles estavam ricos? Não estavam. No meio de mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles. Olha só, o pessoal é alegre e pobre ao mesmo tempo. Por quê? Porque esses irmãos tinham um espírito próspero, ou seja, eles eram felizes independente do dinheiro. Por quê? Porque eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não estavam mais debaixo de um espírito de miséria. Amém? Então, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha só que coisa até um pouco confusa. Eles estavam
alegres por poder contribuir, estavam no meio de muita pobreza, mas ricos em generosidade. E olha como foi a oferta dos irmãos da Macedônia. Isso aqui, para nós, é um modelo que a gente fica até... Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Olha alguém que fez aqui uma oferta sem saber se ia dar para pagar. Eu aprendi com esses irmãos da Macedônia, quando eu falei para vocês que eu fiz ofertas com cartão de crédito, da Pri ainda, inclusive. Eu paguei depois, mas foi com o cartão dela. Mas olha só, gente, quando a gente olha aqui, os irmãos deram tudo o que podiam e foram além do que podiam. O que vocês entendem quando fala de além do que podiam, gente? Que pegou emprestado, amém? Porque se não pode, né, deu o que podia e foi além do que podia. Por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente, verso 4 agora, o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse povo foi muito generoso. Homens e mulheres de espírito próspero, de vida financeira remida, mesmo sendo pobre. Deram o que podiam, foram além da sua medida, e depois eles, não contentes, se deram como servos para a obra do Senhor. Eles disseram assim: eu entendi o que é o ministério do Senhor, eu entendi o que é a evangelização, eu entendi a necessidade que há de mover recursos dentro do reino de Deus, eu entendi, minha oferta. Ele olhava e falava assim: mas gente, para tudo isso que Deus está fazendo, é pouco que eu estou entregando, eu não tenho mais, mas eu vou dar um jeito, eu vou pegar aqui um negócio que eu sei que daqui a pouco Deus vai prover, eu vou pagar. E deram mais um pouco. Eles não ficaram felizes ainda, falaram assim: é pouco ainda que eu estou dando, eu preciso entregar mais. Então eu falaram assim: Paulo, pode usar a nossa vida como serviço dentro da obra do Senhor. Amém, gente? Tem alguém resistente a essa palavra aqui? Não? Está tudo bem? Vocês estão comigo? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o pastor é bonzinho. Nós aqui da casa, queridos, nós não temos nada contra um pastor ter salário. Quem sabe um dia a gente possa viver integralmente para servir os irmãos, para servir a obra, mas nós pregamos sobre finanças aqui com muita tranquilidade, porque os irmãos sabem que quando falta, os pastores preenchem, né? E a gente sabe que tem faltado sempre. E nós não estamos falando isso para que os irmãos contribuam por causa da necessidade, porque nós não nos movemos por necessidade, nós nos movemos por uma plena consciência de quem nós somos no corpo. Se você falar assim: eu vou ofertar mais porque a igreja está precisando, não faça não, por favor não faça. Quem que mantém essa obra, gente? É o Senhor. Meu é o ouro e minha é a prata. Deus é dono de tudo, só que Ele usa alguns meios para fazer a prata e o ouro chegar no lugar certo. Eu sou um desses canais em nome de Jesus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Queridos, eu quero que vocês saiam daqui com esse entendimento, e eu quero mais uma vez orar por vocês aqui no final deste culto. Antes ainda do Ministério de Louvor retomar, se a Thaís puder nos ajudar assim com o louvor aqui, eu quero orar também pelos irmãos do louvor. Por isso que acho que vou te deixar um pouquinho sozinho aqui, rapidinho, depois os irmãos sobem, abusando, né, da boa vontade da irmã aqui. E eu quero orar com vocês, queridos. Eu, a Pri, pastora Nádia, nós queremos orar por todos vocês que estão aqui e que querem alcançar lugares novos nessas questões. Você que, quando eu preguei aqui, se identificou que alguns sintomas da sua vida mostram que você pode estar debaixo de uma influência maligna, de um espírito de miséria, eu quero orar por você. O Senhor Jesus vai tirar isso da sua vida em nome de Jesus. Você vai ter um espírito próspero. Nós queremos orar por você que tem vontade de fazer mais, mas não tem condições ainda, mas arde em você um desejo, você fala assim: se eu tivesse eu faria, se eu tivesse eu dava um carro para o irmão que está vindo a pé. Eu quero orar por você, o Senhor vai te dar condições. Se você tem desejo, se você tem essa vontade, se você já tem essa disposição, nós vamos orar. O Senhor vai levantar alguns irmãos aqui, que o principal papel dele no reino de Deus vai ser contribuir. O Senhor vai levantar homens e mulheres aqui, que estão aqui no nosso meio aqui, ó. Hoje a gente está num número bem reduzido, mas mesmo assim, aqui tem
um irmão que está aí do seu lado. Por isso você tem que ser bem amigo de todo mundo aqui, viu, gente? Um desses aqui vai ficar rico. Brincadeira, gente. A gente vai ter que chamar esses irmãos para perto. Nós vamos orar por eles, todos vocês. E eu sei que alguns aqui vão receber essa unção do Senhor. Os irmãos que caminham com a gente há mais tempo sabem do que nós estamos fazendo aqui. Isso não é comum. Nem uma palavra de 40 minutos, 50 minutos sobre dízimo e oferta. E nem essa questão de orar por ativação e tudo mais. Mas é necessário e é um mover do Espírito Santo sobre essa igreja, em nome de Jesus. O próximo ano, o ano de 2024, o Senhor tem nos dado uma convicção, uma certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele vai fluir de uma maneira diferente aqui na nossa igreja. O Senhor Jesus está começando a mover algumas coisas entre nós. O Senhor Jesus começou a movimentar as águas, Ele está mudando algumas coisas, a gente está se adaptando ao que o Senhor está fazendo. Amém? E no próximo ano nós vamos sim, o Senhor tem colocado grande expectativa em nossos corações, sobre o próximo ano, nós vamos sim viver um crescimento. O Senhor tem nos dado uma impressão no Espírito que nós vamos crescer primeiramente, pessoalmente, individualmente, nós vamos crescer e amadurecer naquilo que nós somos chamados para fazer. E hoje nós vamos virar uma chave na tua vida para que você cresça nisso, em nome de Jesus. E uma consequência disso vai ser o crescimento numérico. O Senhor tem mostrado por vários sinais, desde os mais simples, até aqueles que são mais minuciosos, que a gente tem que ficar olhando bem para entender. Mas a gente já tem falado aqui, até essa obra aqui na frente é um sinal para nós, que o Senhor está mudando algumas coisas. Amém? Mas o Senhor precisa que a igreja dele esteja preparada no seu senso de pertencimento, de responsabilização para receber os novos irmãos. Por isso o Senhor vai desatar e ativar cada um de vocês aqui hoje para uma nova temporada. Você vai se mover muito mais ainda dentro do dom que o Senhor te deu. O Senhor vai potencializar o dom que Ele te deu através da unção e do poder do Espírito Santo. Você pode vir aqui na frente, nós queremos orar por vocês em nome de Jesus.